Muito bem, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus queridos? Muito bom dia, boa tarde e boa noite. E também acho que uma boa madrugada, né? Porque eu sei que tem irmãos aí que vê vídeo de madrugada, né? Muito bem, meus queridos. Primeiramente quero agradecer ao pessoal que tem acompanhado os estudos, os vídeos, tem comentado, tem compartilhado e tem pessoas sendo inscritas. Sejam muito bem-vindos os inscritos novos, né? Que Deus vos abençoe, que Deus vos conserve com saúde e vida e principalmente com azeite na botija. Amém? Meus irmãos, antes da gente fazer a leitura, da gente entrar aqui por dentro da palavra, dar um passeio, né? Quero primeiramente fazer uma certa preparação no coração de vocês, no sentido de a gente tomar cuidados, né? Eu tenho que tomar esse cuidado, mas vocês também têm que tomar esse cuidado. De certos ensinos antigos, ou até mesmo ensinos recentes, né? Por quê? Porque a caminhada nossa com Deus, a nossa caminhada com o Senhor Jesus, ela é progressiva, entende? Deus vai dando camadas e camadas de entendimento, de revelação todos os dias, né? Se todos os dias você se propor a meditar e estudar, você sabe do que eu estou falando, você sabe que isso é possível, né? Só que existe dentro do nosso coração e principalmente dentro da nossa mente alguns ensinos antigos ou recentes que a gente finca, estaca naquele, não, isso aqui eu não posso mudar, né? Não, isso aqui é uma verdade absoluta, isso aqui não pode ser, né, mudado jamais, né? A única coisa que na verdade que não pode ser mudada é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa estaca você pode deixar ela firme mesmo, que ela não tem como mudar. Mas existem outros pontos que a gente precisa estar com o coração aberto, um coração como se fosse uma terra boa para receber a palavra do Senhor, porque ela se renova a cada manhã. Então, a cada vídeo, a cada estudo, a cada vez que você se aplica em conhecer o Senhor, seja através de um grupo do WhatsApp, seja através de um grupo no Facebook ou no Telegram, ou até mesmo um grupo físico, né? É importante ter isso em mente, no coração, entende? Bem firmado, né? Você não pode falar assim que está certo aquele ponto que você já vem vindo, há fundamento sólido, partes ali que eu já estudei que eu sei que não tem mais como mudar. X, finca estaca ali, beleza. Como fala o famoso prego batido, né? Não tem mais como voltar. Quando a gente faz isso na nossa mente ou no nosso coração, a gente está dizendo para Deus, eu quero ficar estacionado nesse nível, tá? Eu não quero aprender mais. Entende? Então, por isso que de vez em quando eu falo nos estudos, no vídeo, ou até mesmo nos grupos de WhatsApp que eu participo, o seguinte: isso é uma interpretação provisória, tá, meus irmãos? No momento eu estou pensando desta forma. Porque eu sei que amanhã Deus vai trazer luz e aquilo ali já não vai servir como validade, entende? Assim como algumas coisas que eu sabia lá atrás, e hoje eu vejo diferente. Você entendeu? A gente tem que ser flexível, a gente tem que ser moldável. Lembra que Paulo fala lá em Romanos 12? Que a gente deve ser, não ser moldável aos padrões do mundo, mas sim ter uma mente pronta para ser moldada pelo Espírito Santo. Isto é uma produção que vai acontecendo na nossa mente diariamente, entende? Que o Espírito Santo faz. Mas quando o nosso coração e a nossa mente está pronta, está preparada e com sede de aprender, entendeu? Então esse é o ponto importante. Mas se a gente começa a tomar alguns partidarismos, alguns pontos fixos, né? Aí começa a ficar um pouco dificultoso o crescimento. Seja o meu, o seu, ou seja do grupo em si, entende? Então é muito importante. Eu queria estar falando isso com vocês, que eu estou com isso no coração, eu queria passar isso para vocês, tá bom, meus queridos? Então a gente vai ler alguns versos aqui de Romanos, tá? Como eu já falei, eu tenho gravado vídeos, né, estudos sobre o livro de Romanos. Vou falar um pouquinho do capítulo 1, um pouquinho do capítulo 2. E um pouquinho do profeta Zacarias, tá? E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os judeus, né? Hoje só vai dar judeu aqui, entende? Então, se você não gosta muito de judeu, aí eu não sei como que você vai reagir, mas eu vou falar bastante do judeu hoje, né? Porque a gente vai ver dentro das Escrituras, principalmente no livro de Romanos e nas cartas de Paulo, né? Sempre ele vai mencionar primeiro o judeu, depois o gentio. E isso fica um pouco estranho de imediato, né? Quando a gente não entende o que ele está querendo dizer com isso, né? Fica estranho, fala, poxa vida, mas por que judeu, né? Sempre judeu? Judeu perseguiu Jesus, judeu matou Jesus, Jesus persegue nós, judeus perseguem nós.
Por que os judeus têm que estar em primeiro lugar, tudo sempre, né? Então vamos ver, vamos entender algumas coisas, vamos ver o que Deus tem para nos ensinar hoje, através dessa primazia, entre aspas, dos judeus, tá bom, meus queridos? Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo vai começar, ele vai fazer uma introdução primeiramente, né, por qual motivo ele está escrevendo aquela carta, porque o objetivo é alcançar os gentios que moram em Roma, e em toda parte, na verdade, né, ele direciona para Roma, né, para a época da Grécia ali, mas na verdade ele quer alcançar o mundo, né, e de fato alcançou. Mas também ele vai destacar alguns pontos que acontecem com as pessoas que praticam a maldade conhecendo Deus, né? Como Paulo vai falar lá em 2 Tessalonicenses, né? Que ele vai enviar a operação do erro para as pessoas que praticam mal, as pessoas que vão dar crédito à mentira, porque Deus entrega a eles para a operação do erro, mas isso vai ter um cumprimento mais forte, mais constante, na época da grande tribulação, né, quando a besta aparecer. Só que nos dias de hoje e nos dias do apóstolo Paulo também acontecia essas coisas, não com tanta intensidade. Mas hoje existe pessoas, né, homossexual, prostituta, bandido, não bandido, de pessoas que conhecem as leis de Deus e fazem a maldade mesmo sabendo que aquilo é errado, entende, queridos? A pessoa faz o mal sabendo que é errado, entende? Então Paulo vai falar que Deus defende quem está na ignorância, quem não conhece, né? Às vezes está fazendo por ignorância ou inocência, mas existem aqueles que estão fazendo a maldade conhecendo as leis de Deus, entende? E aí aqui Paulo vai falar aqui no capítulo 1, que essas pessoas vão ser condenadas, já estão condenadas na verdade, né? Não tem conserto para elas, né? E também para aquelas pessoas que consentem, as pessoas que ficam em cima do muro, né? Eu não sei se eu apoio ou se eu desapoio, né? Aquelas pessoas que não falam nada, né? Não diz o que é certo e o que é errado para aqueles que já estão praticando. É tudo farinha do mesmo saco, né? Ele vai dizer. Muito bem. Mas vamos partir então agora para dentro da leitura e vamos destacar aqui a partir do verso 9 do capítulo 2 de Romanos. E aí a gente vai ver algumas coisas com relação aos judeus, tá? Muito bem, diz assim o versículo 9 do capítulo 2. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, depois para o gentio. Ó, começou aqui já, tá vendo? Então, esse verso aqui ele está dizendo lá a consequência daqueles que praticam o mal, entende? Que eu falei um pouquinho antes aqui, né? As pessoas que estão adorando os deuses, homem se envolvendo com homem, mulher se envolvendo com mulher, a adoração de bicho de quatro patas, a adoração de animais, a adoração de criatura em vez de adorar o Criador, todas aquelas coisas, né? Eles estavam olhando para o tempo do fim que ia acontecer, mas também nos dias dele, como nos nossos dias, acontecem essas coisas. Não de maneira escancarada, não de maneira tão abrangente, né? Mas a gente sabe que existem essas coisas. Então hoje, né, principalmente o povo que vive no mundo da pornografia, seja quem assiste, seja quem trabalha e ganha dinheiro com isso, entende? Esse povo, por exemplo, não tem jeito, Deus já entregou eles para a operação do erro, não tem mais volta para esse povo, é difícil você ver uma pessoa dessa voltar a praticar as coisas do bem, né? Então está aqui, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer pessoa que faz o mal, primeiro para o judeu, depois para o gentio. Versículo 10, né? De Romanos 2. Glória, porém, e honra e paz para todos aqueles que praticarem o bem. Primeiro para o judeu, depois os gentios. Olha só. Versículo 11, né? Porque para Deus, né, não há acepção de pessoas, né? Para com Deus não há acepção de pessoas, né? Então ele está olhando, na verdade, com essa palavrinha que Paulo está dizendo, né, ele vai dizer em outro capítulo, ou aliás, em vários capítulos depois, que ele vai dizer, né? Que na verdade todos estão debaixo da condenação do pecado, tanto o judeu quanto o grego, né, ou o gentio. Os dois estão debaixo do pecado. Não há desculpas, né, exceto se praticar o bem, né, em Cristo ou, no caso, praticar o bem sem conhecer a Cristo, né, que no caso a pessoa que pratica o bem como se fosse um instinto, né, por natureza e de consciência, tá? Isso a gente vai falar no próximo vídeo, que eu vou falar do capítulo 3 e também do capítulo 2, né? Mas vai ser no outro vídeo essa parte, tá? Romanos capítulo 1, versículo 16, né? Pois não me envergonho do evangelho de Deus, porque ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois dos gentios. Eita, coisa linda, né? Coisa fantástica, né? Desculpa aí, queridos, eu preciso virar aqui meu rascunho.
Vamos lá. Romanos capítulo 3, versículos 1 e 2, que vai dizer assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muitas, sobre todos os aspectos, principalmente para os judeus, né, ou para os judeus, foram confiados os ensinamentos, os oráculos, né? E também porque deles vem o culto, as promessas, as alianças, né? Então tem uma lista enorme de coisas profundas e maravilhosas para a gente ver depois, tá? Com mais calma, né? Hoje é mais o foco dos judeus, no sentido de Deus está trabalhando aqui com dois grupos, né? Gentios e judeus na carne e gentios e judeus no espírito. Inclusive esse é o objetivo, né, desse vídeo, de estar mostrando para vocês que, se tiver com o coração aberto, entendendo o que as escrituras estão dizendo, tá? Então tá, ele falou desse ponto aqui, né, de muitos, sobre todos os aspectos, né? No caso, esses aspectos, no próximo vídeo eu vou detalhar eles, tá? Que a gente vai falar de maneira mais profunda e mais simples, né, de maneira que você compreenda, né? Por que tanta, né, bajulação para os judeus, né? Por que eles têm que estar sempre em primeiro lugar? Muito bem. Mas isso não está só na carta de Romanos, né? Os profetas também falam isso, né? Vamos examinar o profeta Zacarias, capítulo 12, versículo número 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam acima da cabeça de Judá. Então Deus salvará primeiramente as tendas de Judá. Como que se aplica isso? Primeira vinda ou segunda vinda? Então vamos ver. Quando Jesus Cristo veio, ele nasceu onde? Belém, né? Território de Judá. Nasceu ali, depois aconteceu aquele contexto dele para o Egito, perseguido, voltou, foi morar lá em Nazaré, né? Reino do Norte. Mas a profecia vem a se cumprir em Jerusalém primeiramente, entende? Ou na terra de Judá mesmo, né? Que ele nasceu lá. Aí os seus não vão receber, mas não é todos, né? Porque Paulo já disse anteriormente, lá no início, quando a gente já falou, né? Todos os que crê, primeiro o judeu e depois o grego. É porque primeiro foi ensinado para os judeus que moravam lá, na época, né, que Jesus nasceu. Então a salvação veio para eles primeiro. Alguns judeus entraram para a salvação naquela época. Judeus que se tornaram pertencentes à eleição no Espírito, né? Se tornaram o Israel de Deus, entende? Mas agora, né, Zacarias aqui está falando, né, que Deus vai salvar primeiro as tendas de Judá. É primeira vinda ou segunda vinda? Vamos ver. Vamos ler o verso, ou melhor, o capítulo 14, de 1 até 5, né, que aqui fala da segunda vinda. Diz assim, né? Eis que vem o dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para pelejarem contra ela. E a cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, ou estrupadas, né? Metade da cidade vai sair para cativeiro. Ó, Cristo está vindo, né? Ou melhor, aqui é período de grande tribulação, na verdade, né? Cristo ainda não veio. Está tendo grande tribulação lá na terra de Israel, né? Metade da cidade está sendo levada cativo. Quem está ficando dentro da cidade? As mulheres estão sendo forçadas, violentadas, as casas estão sendo roubadas, né, no caso. Mas o restante do verso vai dizer o quê? Mas o restante do povo não será expulso da cidade, ou seja, vai ficar pessoas no restante da cidade. Então, só metade da cidade vai sair para cativeiro, a outra metade vai ficar ali, e vai ficar vivo, né? Vamos continuar a leitura aqui. Deixa eu virar aqui, ó. Então sairá o meu Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Verso de número 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o oriente e para o Monte das Oliveiras. Será fendido no meio, metade para o oriente e outra metade para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Esse verso 4 aqui, Cristo já veio. Se os seus pés estão sobre o Monte das Oliveiras, Cristo já veio. Se Cristo já veio, a igreja está com ele nos ares, ok? Por quê? Porque Cristo não vai descer ali sozinho, né, sem a igreja. Ele está com a igreja já, ok? E metade da cidade está lá dentro, né, da cidade, né, sendo forçado, escravizado, pisoteado, né, morrendo, talvez, não sei. Ok, verso 5.
Fugireis pelos vales dos meus montes, porque os vales dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis, como fugistes no dia do terremoto, nos dias do rei Uzias, né? Rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus com todos os santos com ele. Queridos, Jesus veio, né? Arrebatou a igreja. Desceu primeiro, é interessante, né? Por que Cristo vai direto lá em Jerusalém? Por que ele não vai primeiro buscar os gentios, né? A igreja, a noiva, né? Já que o mais importante é os gentios, que é a igreja do Senhor. Por que ele desceu primeiramente lá na segunda vinda? Né? E por que ele está mandando fugir quem está lá? O monte abriu, né? Abriu ali, criou um vale, um escape para quem está na cidade, e falou, ó, foge por ali, né? Foge de quem? Da besta, né? Do exército da besta. Mas por que ele está mandando as pessoas carnais, judeus carnais, fugir para o monte, né? Uma vez que ele vem em ira ali para destruir tudo quanto é, né? O que eu vou dizer aqui? Para destruir todas as coisas, todos os homens que estão ali, né? Porque tudo que está ali ajuntou contra ele, né? Para guerrear contra a cidade. Mas os moradores das cidades que são judeus, né? Que ficou ali, metade que ficou ali, né? Sem esposa, talvez até sem filhos, né? Porque foi levado cativo, talvez, né? Por que ele está mandando essas pessoas fugirem, né? Dando fuga para elas, né? Por que ele está protegendo essas pessoas, né? Judeus, né? A igreja está com ele no Ares. Então eu queria que você olhasse esse ponto, entendeu? Não ignorasse, não menosprezasse, né? Na verdade. Por quê? Por isso que eu falei no início. De repente a gente ouve a palavra, mas a gente não dá atenção devida para a palavra. O que Deus está falando, né? Por que ele está salvando os judeus na carne? Né? Por que ele está dando escape para eles? Porque a igreja está com ele, não é a igreja que está sendo fugida ali para os montes, né? Tendo escape, livramento para eles. Entende? Ou seja, está dando cumprimento da profecia nos dois sentidos. Ele veio, primeira vinda, salvou. Aqueles que aceitaram a Cristo foram salvos, né? Da ira, foram salvos de várias coisas, até da segunda morte. Mas quem não aceitou, rejeitou, como o capítulo 12 de Zacarias vai mostrar, né, que Deus vai derramar um espírito de graça, de súplica, de choro, um aquebrantamento sobre eles, e eles vão reconhecer o Messias e vão chorar. Entende? E aí eles vão ter que ficar valentes, né, inclusive, eles vão, não só vão ficar valentes, como vão guerrear também junto, né, vão pelejar contra a galera em volta, né. Inclusive está tendo umas faíscas lá agora, né, nesses dias, né, para quem não sabe, né. A faixa de Gaza está tomando uns petelecos lá dos israelitas, né. Mas então, queridos, eu queria que você atentasse para isso, né? Eu queria que você se lembrasse da Guerra dos 6 Dias, né? Por que Deus protegeu Israel carnal e tantas outras guerras que teve, né? Antes dela, né? E tantas outras que talvez possa surgir ali, né? Hoje mesmo, né? Por que Deus está protegendo Israel, né? Por que a faixa de Gaza está apanhando nesse exato momento, né? Nesses dias, né? Levando um peteleco daqueles lá, né? Não estou, assim, fazendo... não estou me vangloriando, não estou tirando sarro das pessoas que estão sofrendo, né? Até porque eu vi alguns vídeos de pessoas lá dentro, né, da cidade, lá do país, lá da faixa de Gaza, né? As pessoas com pavor, com medo, gritando de medo, né? Dos mísseis caindo lá, explodindo, prédio caindo, toda aquela destruição, né? Então é momento da gente até orar por eles, né? E com certeza tem cristão lá dentro. Pessoas crentes em Cristo Jesus lá dentro da faixa de Gaza, sofrendo com isso. Entende? Ou seja, olha só para vocês verem que coisa mais esquisita de ouvir ou de entender, né? Judeus na carne, atropelando cristão lá na faixa de Gaza. Se tem cristão lá na faixa de Gaza, por que os cristãos não estão vencendo Israel na carne? Estão sendo atropelados. Entende, queridos? Mas os cristãos que estão lá na faixa de Gaza não tem nada a ver, eu sei. Estão em Cristo, estão orando para que isso não aconteça. Mas como é profecia, não tem como, né, não acontecer. Vai acontecer e cada vez vai piorar. Mas eu queria que vocês analisassem esse contexto de Israel na carne, judeu na carne, entende? Por que sempre Deus está protegendo o pessoal na carne? Né? Porque se não existisse mais judeus na carne com promessa, se não existisse mais israelitas na carne com promessa, Deus não iria proteger. Deus não ia fazer questão de acontecer isso, né? Entende? Então esse vídeo é para vocês observarem, né? Analisarem os pontos, os dois lados, né? O que foi lido, né? Por que foi lido, né? Entender, tá bom, meus queridos? Por hoje é só, o vídeo fica por aqui, tá? Que Deus te abençoe.
No próximo vídeo, se Deus permitir, eu vou estar falando mais do capítulo 1, mais do capítulo 2 e também no capítulo 3, que eu ainda não falei, né? Eu só iniciei lá eu fiz um vídeo sobre Romanos capítulo 4 e iniciei com o último verso do capítulo 3. Mas tem algumas coisas ali no capítulo 3 que eu quero passar para vocês. Tem mais coisas no capítulo 2 e tem mais coisas no capítulo 1 para a gente examinar também, tá bom? No próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, então.